Graça e paz, amados irmãos. Estou muito feliz em estar com os irmãos, a partir desse momento, já na última exposição do livro do profeta Malaquias. Foi uma jornada que começamos na sexta-feira. Tivemos ontem o outro encontro e hoje estamos finalizando com a quarta mensagem do livro do profeta Malaquias. Então, vou tentar fazer um apanhado de tudo que vimos até aqui, ok? Para poder situar os irmãos, Então, queria começar já pelo primeiro versículo. Malaquias, abre sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Malaquias capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então, como foi falado aqui, o livro começa com a primeira palavra, dizendo que é uma sentença. Talvez na sua tradução tenha peso da palavra do Senhor contra Israel. Então, é um livro que traz uma palavra pesada do Senhor contra o seu próprio povo. Porque o seu povo havia se desviado dos seus estatutos, dos seus caminhos, da sua palavra. Este povo, que foi os primeiros ouvintes, os contemporâneos do profeta Malaquias, o povo de Judá, que está localizado, o Israel de Deus, que volta da Babilônia após 100 anos do retorno do povo do cativeiro babilônico. O povo estava desanimado, vivendo um tempo de profundo esfriamento espiritual, um tempo de muitas dificuldades financeiras, onde aquele povo precisava pagar altos tributos ao Império Persa. E aquele povo, chegou o momento de que eles até estavam duvidando do amor de Deus para com eles. Então, diante de todo aquele desânimo, se não bastasse todo o sofrimento, os sacerdotes se desviam do caminho do Senhor, deixando de ensinar e de fazer conforme a palavra do Senhor, levando também o povo a se desviar da palavra do Senhor. Então, este livro, ele é o último recado de Deus no Antigo Testamento, antes de um período de silêncio de 400 anos, período interbíblico. Então, nós vimos nas 3 mensagens que conversamos, que vimos, que expomos, a primeira na sexta-feira, a gente vê que todo esse livro está baseado numa sentença de Deus. Então, na sexta-feira a gente viu a sentença e o amor de Deus, o amor de Deus e a sentença dele contra toda a maldade. Deus ama seu povo, mas sentencia, traz juízo sobre a maldade. Vimos na sexta-feira que Deus ama o seu povo e ao longo da história o tem preservado. No sábado, ontem, nós vimos que Deus não aceita o culto. Deus não aceitará o seu culto se você não adorá-lo segundo a sua palavra. Então, a sentença do Senhor contra os sacerdotes. Os sacerdotes estavam colocando no culto aquilo que eles achavam que era certo. Estavam oferecendo ao Senhor animais impuros, animais cegos, mancos, coxos, e estavam se desviando da palavra do Senhor. E o Senhor diz que Ele não aceita um culto proveniente de boas ideias humanas ou de ideias humanas. Mas o Senhor só aceita um culto quando é conforme a sua palavra. Hoje pela manhã,
nós vimos algo bem parecido, mas vimos mais no âmbito pessoal e familiar. Sentença do Senhor contra os pecados de matrimônio. Vimos que Deus não aceita o nosso culto se a nossa vida não estiver de acordo com a sua palavra. Deus não aceita o culto se o culto não for conforme a palavra. Deus não aceita o nosso culto se a nossa vida não estiver de acordo com a sua palavra. E agora, meus irmãos, nós vamos ver a sentença final. A diferença que existe entre o justo e o ímpio. Muitas vezes nós falamos, Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. O povo do tempo do profeta Malaquias não estava conseguindo enxergar essa diferença, porque os ímpios estavam prosperando e os servos do Senhor fiéis estavam sofrendo, padecendo. Uma nação ímpia estava dominando sobre o povo de Deus. Mas o Senhor vem terminar na última sentença, dizendo que há uma diferença entre o justo e o ímpio no dia do Senhor. Essa diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve, já é vista de várias formas. No comportamento dos servos de Deus, nos frutos que os servos de Deus produzem. Mas haverá um dia esse que o Senhor marcou, que Ele se levantará como o grande juiz de toda a terra e poupará os seus servos fiéis, mas trará juízo e um fogo que não se apaga para os perversos, impenitentes, que se recusaram a reconhecer o Senhor, se arrepender dos seus pecados e a voltar-se para o Deus vivo. Então estaremos diante da sentença final, a diferença entre o justo e o ímpio no dia do Senhor. Então, Malaquias capítulo 3, a partir do verso de número 13. Uma coisa muito interessante desse livro, também não mencionada nesta noite, que esse livro ele tem uma estrutura de diálogo. É muito interessante o livro do profeta Malaquias. Recomendo quem participou da conferência, ou quem nos ouve, seja aqui na igreja, ou seja pela internet, que leia o livro do profeta Malaquias, reflita, medite. Um livro maravilhoso. Em uma única sentada você consegue ler o livro todo, 4 capítulos. Esse livro ele é todo feito numa perspectiva de diálogo. Deus traz a sua sentença contra o povo, denunciando o pecado do povo. O povo retruca, não aceita, contesta. E o Senhor traz a palavra final. Vamos ver também isso nesta sessão, nesta parte, nesta exposição de hoje. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13, vamos ler até o final do livro, até o 4:6. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele,
para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois, eis que vem o dia, queimando como a fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estribaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Mantenha a Bíblia aberta e vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o glorioso Salvador da nossa vida. O Senhor é forte, é majestoso, é digno de honra. Por mais que o mundo não reconheça quem o Senhor é, por mais que o mundo zombe da tua igreja, do teu povo, dos teus servos, zombem de nós, por te seguir, por te adorar, por se dedicar ao Senhor. O Senhor marcou um dia, onde todo joelho se dobrará diante do Senhor, toda língua confessará que só Tu é o Senhor. Esse dia será um dia de alegria, Senhor. Será um dia de festa, será um dia de salvação, mas também será um dia de juízo. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão fraquejando, daqueles que estão com o coração dividido. Que o Senhor os firme nos Teus passos, para o louvor da Tua glória. Para que aquele dia seja um dia maravilhoso, o dia da nossa salvação em Ti. Pois a Tua palavra diz que estamos em Tuas mãos, e ninguém pode nos arrebatar das Tuas mãos. E nada, absolutamente nada, pode nos separar do Teu grande amor. Que o nosso coração seja terra fértil, para ouvir Tua palavra, guardar e praticar, frutificar essa palavra, frutifica a Tua palavra em nossos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a partir do versículo 13, verso 13 ao 15, começa essa conversa, esse diálogo, né? Verso 13, o Senhor começa dizendo, olha, vocês, confrontando o povo, estão dizendo palavras duras contra mim. A gente viu na primeira sessão, na primeira exposição de sexta-feira, que Deus está afirmando o amor dele pelo seu povo. Que Deus é um Pai amoroso, que disciplina e corrige porque ama. A gente vê no final, no último versículo, dizendo o seguinte, que as pessoas deem ouvido à palavra do Senhor, para que quando vier esse dia, o Senhor não castigue a terra com maldição. E aí o Senhor, como esse Pai amoroso, Ele está dizendo, olha,
verso 13 do capítulo 3, vocês estão dizendo palavras duras contra mim. O coração paternal de Deus, cheio de amor. Deus poderia exterminar. Ah, está falando de mim, é? Imagine. Mas o Senhor confronta o povo e diz, olha, vocês estão dizendo palavras duras contra mim. E ainda no verso 13 o povo pergunta, o que falamos contra ti? E aí no verso 14, capítulo 3, versículo 14. Mantenha sua Bíblia aberta, acompanhe comigo. E o Senhor diz assim, vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que adianta guardar os preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Em outras palavras, gente, não vale a pena servir a Deus. Era isso que os primeiros ouvintes, os contemporâneos de Malaquias, estavam dizendo. E aí vai dizer o porquê não vale a pena. Na cabeça deles, era isso aqui que estava em jogo. Continuação, verso 15. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, aquele povo estava muito chateado, muito amargurado na sua fé, muito frio na sua caminhada com Deus, incrédulo, quase apostatando, porque estavam vendo os perversos, os maus, os soberbos prosperarem. Meus irmãos, esse sempre foi um dilema na história do povo de Deus. No livro de Salmos tem um salmo, Salmo 72, Salmo de Asaf, que ele diz assim, quase os meus pés tropeçam, porque eu vi que os maus, que os ímpios, que os soberbos estavam prosperando. Aqueles que usam a soberba como um colar. Quase meus pés tropeçaram por ver que eles faziam tudo, falavam arrogantemente, nada de mal acontecia com eles, nem doentes eles ficavam. Até que o salmista no Salmo 72 diz, entrei na casa do Senhor. E quando eu entrei na casa do Senhor, eu entendi o destino dos ímpios. Eu entendi o dia final. Eu entendi que eles perecerão. E muitos outros salmos falam sobre a prosperidade dos ímpios. Salmo 74, falei 72, eu fiquei na dúvida. Salmo 74, Salmo de Asaf. Então, depois você guarda para ler, anota para ler o Salmo 74, fala disso aí. Então, esse capítulo aqui, o final do livro de Malaquias fala da mesma coisa. O povo estava chateado porque não estavam vendo o progresso dos servos de Deus, estavam vendo o avanço, o progresso, a prosperidade dos ímpios. Irmãos, vale salientar uma coisa: o céu não é aqui. O céu começa aqui, numa perspectiva de paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, paciência, amor, mas não em prosperidade. Irmãos, muitas vezes somos tentados a ter inveja dos perversos. Esse é o tema do Salmo 37.
Pastor, que é isso? Inveja dos perversos eu. Claro. Isso é um tema bíblico atualíssimo. Muitas vezes temos inveja dos perversos. Quer um exemplo disso? Quando alguém lhe fere e dá aquela vontade de você agir do mesmo jeito. Como? Pagando na mesma moeda. Alguém faz o mal com você e na hora você até faz às vezes, né? Se não vigiar. É o caso desse povo aqui. É inútil servir a Deus. A gente é pobre, a gente está numa situação difícil, parece que Deus não nos ama, Deus nos esqueceu, Deus não ouve as nossas orações. E aí, essa fala magoa o coração de Deus. Vocês dizem palavras duras contra mim. Vocês falam contra o Senhor que é inútil servi-lo por causa da prosperidade dos ímpios. É isso que o Senhor está dizendo aqui, do verso 3 ao verso 15. Como é que está o nosso coração, gente, em relação a essas coisas? Como é que está o nosso coração em relação a essa vida? Muitas vezes somos tentados, e essa é uma tentação fortíssima, de viver aqui como se aqui fosse o nosso destino eterno. De viver aqui agora como se fosse tudo que a gente tem. Enquanto na oração do Pai Nosso, o próprio Senhor nos ensina a começar olhando para o Pai Nosso que está no céu. Porque a gente é tão tentado a só ver as coisas daqui da terra. Muitas vezes nós vivemos sem uma perspectiva da eternidade. Como se fosse somente o aqui e agora. Acumulando tesouros na terra e não no céu. Essa é uma tentação. E de não ver talvez a prosperidade, o conforto, as coisas dando certo. E de talvez até ter uma influenciazinha da teologia da prosperidade no coração. Espero que não. Ficar chateado quando as coisas não dão certo. Mas, meus irmãos, o céu não é aqui. A nossa esperança é para além dessa vida. Estava falando com o diácono Vladimir na sexta-feira, conversa muito agradável, dizendo que Deus conduz o seu povo por desertos. Fato. O povo de Israel saiu do Egito e foi para onde? Para o deserto. Evangelho de Mateus capítulo 4 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Tempos de deserto fazem parte da vida do povo de Deus. A gente aprende no deserto que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Irmãos, precisamos cuidar do nosso, deixar o Senhor cuidar do nosso coração e guardar o nosso coração, não perdendo essa perspectiva eterna. De que o nosso lar eterno, o nosso lar final, não é aqui. Seguindo, meus irmãos, versos do 16 ao 18. Existe um contraste maravilhoso. Se no verso 13 ao 15, falam daqueles que estavam incrédulos em relação ao Senhor, dizendo que não valia a pena servir ao Senhor, por causa dos bens dessa terra, e porque as coisas não estavam saindo conforme os seus planos. Do verso 16 ao verso 15, traz o que os servos fiéis do Senhor falam. É incrível, olha, observa comigo, verso 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. É como se do verso 13 ao 15 a gente ouvisse
Deus revelasse ao profeta a conversa dos ímpios. Olha, os ímpios dizem um para os outros assim, não vale a pena servir a Deus. Ou os ímpios, ou os que estão incrédulos, ou os que estão apostatando, ou os que estão perecendo. Não vale a pena servir a Deus. E agora do outro lado a gente escuta o que os servos do Senhor falam. Versículo 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Irmãos, vocês já olharam com atenção para esse texto? Diz que Deus escuta a conversa daqueles que temem a Ele. E que há um memorial dessas conversas. Isso é impressionante, gente. Que Deus amoroso, que Deus cuidadoso. Imagino que nessas conversas está o conteúdo lá de Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17 diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então imagine, de um lado está aqueles que estão perecendo, aqueles que estão se perdendo, aqueles que estão fraquejando na fé, se desviando, ou já se desviaram completamente, dizendo, não vale a pena servir ao Senhor. Do outro lado está lá os servos fiéis do Senhor. O Senhor está ouvindo aquela conversa. O Senhor está escrevendo um memorial eterno daqueles servos. E aqueles servos certamente estão falando o quê? Fica firme. Está difícil, mas vamos confiar no Senhor. Se aconselhando mutuamente com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Aconselhando com toda a sabedoria, exortando. É esse o conteúdo das nossas conversas, meus irmãos. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,16, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. É a palavra de Cristo o conteúdo das nossas conversas, uns com os outros. O Senhor está ouvindo. As nossas palavras para os nossos irmãos é uma palavra de ânimo, de exortação, de olha, fica firme. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. A palavra está na nossa boca, está no nosso coração, está na nossa conversa. Gente, isso é incrível. Deus faz diferença entre quem serve a Ele e quem não serve. Deus escuta as conversas dos seus servos. Deus ouve as conversas dos que os temem. E o texto continua falando o que está reservado para esses servos que temem ao Senhor. Verso 17 e 18 diz assim: eles serão minha propriedade peculiar. Naquele dia que separei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei. Naquele dia que separei, que dia? O dia que Deus se levantará sobre toda a terra. O dia do juízo final. Talvez aqui, a olhos nus, não possamos até não ver tanta diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Talvez só se a gente observar bem, olhar a pessoa mais de perto. Mas naquele dia, no dia que o Senhor se levantará como grande juiz da terra, no dia que o céu se rasgar, enrolar como um pergaminho, e estaremos todos diante do trono do Senhor, e que o Senhor separará
as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Naquele dia. Bem, o Senhor poupará os seus servos fiéis. E é o que diz no verso 17: eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Versículo 18: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. O Senhor ouve as conversas dos que o temem, Ele os salvará no dia do juízo final, pois faz a diferença entre o justo e o ímpio. Precisamos entender de qual lado nós queremos ficar. O Senhor é um Pai amoroso. Muitas vezes, quando sofremos, perdemos essa perspectiva escatológica. Essa perspectiva de que o sofrimento, apesar de intenso, que a gente passa aqui, não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Mas muitas vezes também, quando estamos em pecado, fazendo os prazeres da carne, fazendo aquilo que agrada o nosso coração e não agrada a Deus, esquecemos também que o Senhor nos pedirá conta e que esse dia virá. Então, seguindo, meus irmãos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, diz que o dia do juízo queimará os que praticam o mal, mas trará salvação para os que temem o Senhor. Verso 1 do capítulo 4 vai trazendo mais uma vez esse contraste. Se no final do capítulo 3 houve o contraste entre as conversas dos ímpios e as conversas dos servos do Senhor, agora no capítulo 4 traz a diferença entre quem serve o Senhor e quem não serve no dia do Senhor, e mais uma vez vai trazer esse contraste. Diz assim: pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe restará nem raiz, nem ramo. Nada sobrará dos ímpios, nada sobrará daqueles que vivem uma vida de impiedade. Nem raiz, nem ramo. Nada restará dos soberbos, nada restará dos maus. Estamos diante de um livro que fala ao povo de Deus. Nesta manhã, falamos sobre aqueles que enchem o altar de lágrimas e que reclamam: ah, Senhor, não me ouves. Mas o Senhor responde: ó, não ouço você, porque você foi infiel, você é adúltero. Eu não ouço você, porque você se cobre de violência e agride a sua esposa. Não ouço você, porque você vive uma vida dupla. No meu templo, no meu santuário, você chora e clama o meu nome, mas fora dele você faz o que você quer e você não vive de acordo com a minha palavra. É para este povo religioso que não parou com os ritos, que não parou de ir ao templo, mas que é soberbo, de dura cerviz em ouvir a palavra, que ouve a palavra e diz: não, essa palavra não é para mim. Em que, Senhor, temos falado contra ti? Não, eu não fiz isso não. Para esse povo que continua praticando o mal, que o Senhor está falando. E aí, seguindo para o verso 2, vem trazer essa maravilhosa imagem mental. A imagem mental que o Senhor usa no livro do profeta Malaquias para a salvação é lindíssima. Não sei quem já teve a oportunidade de presenciar. Mas é a imagem da alegria.
diz o seguinte: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. A primeira imagem mental, o nascer do sol, é certo, vem, não falha. Para vocês que temem o meu nome, fiquem tranquilos. O sol da justiça vai raiar, trazendo a salvação em suas asas. O dia do Senhor para vocês não será dia de juízo, será dia de salvação. Será dia não de tristeza, mas de alegria. E a segunda imagem mental desse verso é muito emocionante, deixa a gente entusiasmado. Diz assim: vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estribaria. Imagina um bezerrinho preso na estribaria, ali, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de vontade de correr pelos campos. Hoje estou morando no interior, num contexto urbano, mas que é mais próximo do contexto rural. Minha gente, quando aquele bezerrinho sai, ele sai pulando, desembestado, sabe, assim, com tanta felicidade que não cabe no coração. É a imagem mental que Deus traz para, assim, dizer: olha, minha gente, eu vou dizer uma coisa que é parecida com o que vai acontecer com vocês naquele dia. É isso. Vocês serão como? Semelhante a esses bezerrinhos que saem da estribaria e saem pulando de felicidade, de alegria. Porque naquele dia não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor, não haverá choro. Conheceremos o Senhor, assim como somos por Ele conhecidos. Será o dia mais feliz, o dia que durará para sempre. Irmãos, e o verso segue numa progressão. Se no verso 1 diz que os ímpios queimarão e que não sobrarão nem a palha, o verso 3 volta a tocar nesse assunto e diz o seguinte: olha, vocês pisarão nos ímpios. Lembra, aquele povo estava sofrendo com o domínio persa. Estava sofrendo, e um dos motivos do sofrimento do povo era a opressão que os ímpios, os perversos, estavam causando sobre o povo de Deus. E o Senhor diz assim: olha, os ímpios vão queimar e vocês vão pisar nos ímpios, porque eles se farão cinzas embaixo dos pés de vocês. Vocês vão triunfar sobre esses maus. É outra imagem mental. Vocês vão triunfar sobre esses maus. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, precisamos trazer à memória que o dia do Senhor vem. Ele é motivo de esperança. Ele é motivo de alegria para os servos do Senhor. Se a nossa esperança for só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Não podemos perder a perspectiva da eternidade. Aqui a injustiça. Aqui não é o que é certo. O mundo jaz do maligno. Aqui muitos daqueles que fazem o mal escapam, passam por inocentes, subornam os juízes. Enquanto quem é servo de Deus tem compromisso com a verdade, não se dobra a essas artimanhas. Sofrem, choram, empobrecem, não entram em arrumadinho, em esquema, mas seguimos o servo sofredor, Jesus Cristo, que morreu como um cordeiro, mudo, mas que vem como um leão, rugindo, bradando, para salvar a sua amada igreja. Seguimos aquele que morreu, mas que também ressuscitou. Se tomarmos parte no seu sofrimento, também tomaremos parte na sua glória. Sofrer
Todos que estão nessa terra sofrem, não tem jeito. Só que você pode sofrer como um servo de Deus, temente ao nome do Senhor, firme na esperança, suportando a tribulação e os sofrimentos, levando sua cruz e seguindo. Ou você pode sofrer sem esperança. Terrível coisa é. Queridos, para finalizar, verso 4 e verso 6, última sessão, última partezinha, último bloco desse livro, traz o que é fundamental, o que é o alicerce, o que é a base, o que é inegociável, o que deve pautar a nossa vida, as nossas ações, o nosso destino. A palavra de Deus. Por muitas vezes, neste livro, nós vemos que Deus chama o seu povo, porque esse povo se desviou da palavra de Deus. Os sacerdotes se desviaram da palavra de Deus. O povo se casou com mulheres estrangeiras, fazendo o que a palavra de Deus disse que não era para fazer. O povo estava se divorciando. O povo estava sendo infiel à palavra de Deus, adulterando, infiel nos dízimos. Mas o Senhor chama o seu povo de volta para a sua palavra. Que a sua vida, que as suas escolhas, que a sua família, que o seu trabalho seja pautado na palavra de Deus. Existem muitos ventos de doutrinas. De manhã falamos sobre alguns deles. Falamos, por exemplo, sobre o feminismo. Não vou falar nesta noite. Falamos, por exemplo, sobre o machismo. Também não vou falar nessa noite. Mas falamos que existe uma proposta maravilhosa do céu, que é a masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica, que é a palavra de Deus, que é suficiente para o homem. Você não precisa de nada mais além da palavra do Senhor. Que ela paute a sua vida. Porque ela, a palavra do Senhor, é poderosa. A palavra do Senhor é uma pessoa, é Jesus Cristo. O verbo que se fez carne. A palavra que se fez carne. E lembrando-se da palavra do Senhor, é lembrar do próprio Deus, do próprio Jesus. E assim, escaparemos por causa dele, da palavra dele, do juízo final, da maldição eterna. Olha o que diz o verso 4. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo. A gente está no livro da Antiga Aliança. Então, o que é que o profeta Malaquias está querendo dizer? Lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se do Pentateuco. Lembre-se da Torá. Lembre-se da palavra do meu... lembre-se da lei de Moisés, meu servo. A lei de Moisés é a palavra de Deus, meus irmãos. A qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Olha Deus apontando o caminho. Qual é o caminho? Retornar à palavra de Deus. Deixar ela pautar tudo. O culto, o que a gente faz, a nossa família, como a gente fala, como a gente trata as pessoas. O nosso ser moldado pela palavra do Rei. Versículo 5. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o Senhor está dizendo o seguinte, olha, lembre-se da palavra do meu servo Moisés, lembre-se da minha palavra,
E como sinal a vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar o profeta Elias. E aí eu gostaria de, rapidamente, para não deixar dúvida, que é um texto que às vezes algumas pessoas têm dúvida, vamos tratar essas dúvidas aqui, né? O texto não está tratando de reencarnação, não tem nada a ver com reencarnação. Tem gente que fica com com esse pensamento, porque aqui o profeta Malaquias é depois do profeta Elias. E o texto, capítulo 5, versículo 5, vai dizer: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Então não é reencarnação, não é um negócio assim, ghost, né, do outro lado da vida, não é. Então vamos para alguns textos bíblicos para deixar isso bem claro, caso algum irmão ou irmã tenha dificuldade com esse texto, tá bom? Então quem é o profeta Elias? É um profeta que vem com um ministério à semelhança do profeta Elias. Então vamos observar comigo aqui em Lucas capítulo 1, verso 17. Aqui nesse contexto, Zacarias, o pai de João Batista, estava recebendo uma revelação do anjo que a esposa dele, que era estéril, daria à luz. E olha o que o anjo vai dizer sobre esse filho, né, de Zacarias, que seria João Batista. Diz o seguinte: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, o que é que o texto diz? O que é que o anjo diz? O anjo, ele cita indiretamente Malaquias, ok? Porque vai dizer o seguinte: ele vem no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, né? É o que tem aqui na sequência do versículo 6 de Malaquias 4, ok? Outro texto, Mateus 17, 10. O próprio Jesus falando, né, respondendo essa pergunta. Porque essa pergunta para você pode parecer boba, mas até os discípulos de Jesus tinham essa dúvida. Então vamos observar comigo. Mateus capítulo 17, versículo 10, diz o seguinte: mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Versículo 13. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui? Volta lá, Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Eis que enviarei o profeta Elias. Então, eis que enviarei quem? João Batista. Que teria um ministério, que teria forte oposição, que teria uma pregação muito dura, né? João Batista tinha uma pregação muito firme, né? Raça de víboras e pronto. Esse profeta. Então, como sinal daquele dia, do dia do Senhor que vem, o Senhor está dizendo assim: olha, antes do dia do Senhor, eu vou mandar um profeta semelhante a Malaquias, ou semelhante a Elias, ok? Antes que, capítulo 4, versículo 5, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Interessantíssimo essa parte aqui, né? Podia dizer assim, se a gente pudesse, né, pensar, sugerir algo em relação à palavra, poderia dizer assim: converterá o coração das pessoas a Deus. Mas o texto está dizendo assim: converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Porque quando alguém se converte a Deus, uma das evidências de conversão é a pessoa ter paz na sua própria casa. É filho ter paz com pais, pais ter paz com filhos. É a graça de Deus que se manifesta no lar. Por fim,
para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Que é esse capítulo, do 4 ao 6, importantíssimo, está dizendo: lembre-se da palavra do Senhor, antes do grande e terrível dia, para que você não seja castigado com maldição. Essa é a mensagem. Volte-se para o Evangelho, volte-se para a palavra do Senhor. Conteste as tradições humanas, conteste os pressupostos do seu coração e volte-se para a pura e simples palavra do Senhor. Queridos, quando eu falo de tradição humana, eu falo daquilo que vai de encontro à palavra do Senhor. Irmãos, está aí exposto o livro do profeta Malaquias. Temos uma grande responsabilidade que agora conhecemos. A quem mais é dado, mais será cobrado. Esse livro aponta para a gente uma perspectiva escatológica, uma perspectiva do fim. Esse livro nos convida a voltarmos à palavra do Senhor. E para finalizar, eu queria dizer um resumo, né? A grande ideia, um resumo de tudo aquilo que a gente viu hoje, em Malaquias 3:13 a 4:6. Então, tentar resumir tudo numa sentença, tentei fazer isso. Então, diz o seguinte: o dia do Senhor trará fogo sobre os ímpios e salvação para os que o temem. Tão somente lembrem-se da sua palavra para não perecer. Diante disso, temos a parte prática, o que fazer agora que entendemos isso. Então eu trouxe aplicações não só desse texto, mas de todo o livro do profeta Malaquias, para a gente sair refletindo. A aplicação é a parte prática. E agora que eu sei disso, o que é que eu vou fazer? Então, algumas aplicações. Primeira, Deus é o centro do culto e devemos cultuá-lo do jeito que sua palavra determina e não com invenções humanas. Segunda, a nossa vida deve ser um culto racional. A nossa vida deve adorá-lo em nossa forma de viver com as nossas atitudes. Adorar em espírito, que é o que a gente faz quando louva, quando ora, mas adorar em verdade, na prática do dia a dia. Não podemos perder a perspectiva da esperança final, a perspectiva da eternidade. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Devemos adorar a Deus independente das circunstâncias. Devemos honrar o Senhor, sendo fiéis no dízimo também. É uma coisa que muitas vezes eu entendo que depois do advento de tantos pastores tantos escândalos com pastores e de muitos pastores sofrerem por causa desses escândalos do ponto de vista financeiro, da teologia da prosperidade. Aí fora, se você disser assim, todo pastor vão responder o quê? Ladrão. Que muitos colegas pastores têm deixado de ensinar sobre o dízimo e a oferta. Mas nós não podemos deixar de ensinar todo o conselho de Deus. Então, devemos adorar o Senhor, dando a Ele as primícias, o melhor de tudo quanto temos e somos. Devemos adorá-lo por inteiro. Deus não aceita o que nos sobra. Outra aplicação, lembre-se de viver segundo a palavra do Senhor em cada área da sua vida. E por fim, e a mais importante de todas, lembre-se que só por meio de Jesus Cristo podemos oferecer um culto agradável a Deus. Somente por meio de Jesus Cristo a nossa vida se torna
agradável a Deus. O profeta Isaías vai dizer que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Por isso, precisamos confiar plenamente no nosso glorioso Salvador e Redentor, que só por meio dele o nosso culto é aceito, porque ele é o sacerdote perfeito, porque ele é o sacrifício perfeito. Só por meio dele a nossa vida se torna agradável a ele mesmo. E para finalizar, antes da gente orar, eu queria terminar, como a gente falou muito sobre o juízo vindouro, sobre a esperança do dia do Senhor. Eu queria finalizar recitando um poema sobre isso, sobre o dia do Senhor. E aí, no final, a gente ora, tá bom? O Cordeiro que esteve morto e hoje vive, venceu a morte e ressurgiu, e com poder nos tornou livre. Subiu aos céus e agora está adestrado o Pai. Mas vem com as nuvens, com os exércitos celestiais. E eis que não tardará, pois ele vem depressa. Não falhará no cumprimento de sua promessa, de resgatar sua amada igreja. Aquele que com justiça julga e peleja, vem consumar a vitória na última batalha. Seus pés são como bronze refinado na fornalha, e os seus olhos semelhantes a chamais de fogo. Ao longo da história, Deus intervém para salvar seu povo, galardoar fiéis segundo suas obras, vem derrotar a serpente, aquela velha cobra. Pois da sua boca sai a espada fiada da verdade, seu rosto brilha mais que o sol em sua intensidade. Estrela da manhã que vem como a luz da aurora, com relâmpagos, trovões, fogo, poder e glória. Vem responder ao que ora, vem consolar ao que chora. Com brados de júbilos, chegou o dia da vitória. Para os que creram e sofreram no seu santo nome. Não haverá morte e dor, muito menos fome, pois tiveram seus nomes no livro da vida. Foram fiéis e alcançaram a recompensa prometida, pois creram naquilo que estava escrito. A volta gloriosa de Jesus Cristo. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos terminar com a oração. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque só por meio do Senhor, não por causa das nossas obras, não por causa do nosso desenvolvimento, do nosso talento, não. Por causa da tua obra de justiça praticada de forma maravilhosa na cruz. Sendo o Senhor o próprio Deus, se fez homem no meu lugar, no nosso lugar, obedecendo a lei inteiramente e pagando o preço da nossa alma, nos comprando para ti mesmo, para nos fazer um povo exclusivo teu, que vive por fé e não por vista. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque tantas vezes, ó Pai, temos desanimado diante das tribulações, das aflições. Sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor não nos esqueceu. Ó Senhor, nos faz voltarmos de coração para o Senhor e para a Tua palavra. Confronta os nossos pressupostos para o louvor da Tua glória. Para que a gente viva segundo a Tua palavra. Para que a gente guarde no coração a Tua palavra, para que não venhamos a pecar contra o Senhor. Obrigado, Senhor, por esses dias de nos debruçar diante da Tua palavra. Ela é a verdade, ela é poderosa. Por meio dela o Senhor fez o céu e a terra. Nos ajuda, Senhor. Nos enche com Teu Espírito, para que a gente possa viver a Tua palavra com intrepidez e ir até as últimas consequências por amor a Ti. Enche a Tua igreja de graça, enche a Tua igreja de alegria, de santa esperança, para suportar as aflições do tempo presente, porque a glória que em nós será revelada será muito maior. Então somente
que nós possamos guardar a fé no Senhor e viver pela fé em Ti, porque um dia os nossos olhos verão a quem cremos, veremos o Senhor e estaremos contigo eternamente. Em nome de Jesus, assim te oramos, ó Deus. Amém. Amém.